Ô Yuri, você sabe que no Mato Grosso havia uma norma estadual que facilitava o desmatamento. E agora ela foi suspensa pela Justiça. A medida permitia que os proprietários rurais limpassem ali as pastagens sem licença ambiental prévia. A apuração é da analista Luísa Martins. Boa tarde, Luísa. E o que muda, então? Como era e como fica? Vamos lá, Débora. Essa era uma instrução normativa vinculada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Mato Grosso, né? E essa, como você mesma falou, essa era uma instrução normativa que, na prática, flexibilizava o desmatamento em áreas rurais no Mato Grosso, porque permitia a limpeza e a reforma de áreas sensíveis, né? Sem a devida autorização prévia, sem um prévio licenciamento ambiental. E, diante disso, e até devido mesmo ao agravamento das queimadas na região, o Ministério Público Federal entrou com uma ação civil pública e houve uma decisão da Terceira Vara Federal de Mato Grosso para derrubar essa instrução normativa. Então, a partir de agora, é necessário que haja, sim, uma prévia autorização, uma licença anterior para que os proprietários rurais possam fazer ali a limpeza das pastagens para utilizar as suas terras, né? O Ministério Público disse que essa instrução normativa ela facilitou ilegalmente a utilização de recursos naturais sem os devidos instrumentos de controle. Eu estou olhando aqui para ser bem fiel às aspas da decisão. E o juiz também disse que a limpeza de pastagens em imóveis rurais, elas inevitavelmente degradam o meio ambiente, né, a natureza, ali, as florestas, e que, diante desse potencial destrutivo para o meio ambiente, a licença ambiental prévia é uma medida impositiva e que não podem, né, os proprietários rurais, enfim, um particular ali, um dono de terra, fazer o uso dessa terra da forma como bem entender, né? É preciso que haja realmente esse controle. O juiz também destacou que a instrução normativa, ela vem em total desrespeito ao Código Florestal e que isso não poderia ser feito, essa dispensa dessa licença ambiental, não poderia ser feita nem em lei estadual, quanto mais em uma instrução normativa ali interna da Secretaria de Estado do Meio Ambiente. A gente procurou o governo do Mato Grosso, procuramos a SEMA, a Secretaria, não houve retorno ainda, o espaço está aberto, mas a gente vê que há uma preocupação geral, né, dos órgãos da Justiça, do Ministério Público, em relação a esse assunto. A gente lembra que o Ministério Público Federal até teve uma série de reuniões nos últimos dias e, saindo um pouco do Mato Grosso para falar também da Amazônia, né, houve a expedição para a União, para o governo federal, de uma recomendação, uma exigência ali para que haja medidas emergenciais, sejam tomadas nessas medidas mais emergenciais, como, por exemplo, um reforço no efetivo de brigadistas e também na disponibilização de helicópteros para conter os incêndios. A gente também tem a expectativa de uma reunião, né, que vai acontecer no dia 10 de setembro, agora daqui a alguns dias, mediada ali pelo Supremo Tribunal Federal e que vai reunir ali 6 ministros do alto escalão do governo Lula para apresentar um planejamento inicial ali de um plano, né, um programa amplo para combate e prevenção, né, de incêndios e queimadas, desmatamento, tanto na Amazônia quanto no Pantanal, bem como um reforço ali, um programa também para reformular a operacionalização do Preve Fogo, que é o sistema que há aqui em nível nacional para prevenção, né, a incêndios e queimadas e desmatamento. A gente tem falado aqui também sempre que, claro, há um fator natural nas queimadas nessa época do ano. A gente vê, por exemplo, no Amazonas, uma preocupação, inclusive, em relação aos impactos da estiagem para a eleição, né, para a logística de distribuição de urnas e do próprio deslocamento mesmo da população para votar. Mas há também, claro, outros fatores externos, né, como desmatamento ilegal, garimpo ilegal, grilagem de terra. Então, esse é um assunto que está sendo discutido já em várias esferas. Nessa reunião do Supremo no dia 10,
essa reunião, ela, na verdade, obedece ali a uma decisão que foi tomada pelo próprio Supremo em relação a uma ação que apontava uma omissão, né, do governo anterior, do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, no combate ao desmatamento e às queimadas no Pantanal e na Amazônia. Como o julgamento foi feito em março deste ano, acabou ficando para o governo Lula a missão de reformular, né, de apresentar um programa mais consistente para resolver esse problema tão grave aqui no Brasil. De qualquer forma, esses esforços estão sendo feitos pelo governo, mas o ministro Flávio Dino, que é o redator, né, do acórdão, né, desse julgamento, apontou ali, determinou, na verdade, que o governo tome essas medidas mais emergenciais em 15 dias, porque há uma avaliação de que a situação é tão grave que significa ali até um descumprimento da decisão do próprio Supremo de março. Mas vamos aguardar para ver o que vai ser apresentado nessa reunião para tentar mitigar esse problema que, inicialmente concentrado em algumas capitais, né, e alguns estados, na verdade estados e não capitais, acabou se espalhando aí. A gente viu a nuvem de fumaça que se instalou aí em várias cidades brasileiras ao longo dos últimos dias.